eu sou a Alessandra e hoje eu vou mostrar 3 coisas para vocês no Android Studio. Primeira, como fazer rotação de tela. Segunda, o que são as cores dentro dos temas do Android Studio. E terceiro, como criar uma segunda activity e navegar entre as activities. Vamos lá? Em primeiro lugar, me desculpa pelo barulho, tá chovendo e eu não tenho um lugar adequado para fazer a gravação. Criei um novo projeto, Empty Activity normal. Vou aqui arrastar um test view para a tela. Vou colocar aqui no Infer Constraint, fazer o Infer Constraint dele. Aqui, olha só, eu coloco 0 do lado esquerdo e 0 do lado direito, para ele ficar exatamente centralizado. E vou colocar uma distância de 24 pontos em relação ao topo. Aqui nas strings, então, eu vou criar uma string. Vou chamar essa string de orientação, sem cedilha. E vou colocar orientação da tela. Voltando aqui, então, no teste, eu vou chamar essa string, então, arroba, ela já tá aqui, tá vendo? Arroba string barra orientação. Beleza? Vou usar esta orientação aqui, então. Vou alterar o size, um pouco maior. Tá ótimo. Agora, aqui no Android Manifest, nesta versão do Android que eu estou, a versão mais atual até o momento, a 4.1, no Android Manifest, por padrão, a orientação da tela é do tipo sensor. O que significa isso? Significa que a hora que eu rodar, vou rodar meu app aqui, significa que a hora que esse app rodar, ele vai se adaptar tanto para a orientação Portrait, que é de pé, quanto Landscape, que é deitada. Bom, o app já carregou, vou rodar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu rodei o celular, ele se adapta. De pé, ele se adapta também. E o texto centralizou. O texto centralizou porque eu coloquei 0. Eu fiz o Infer Constraint com a esquerda e com a direita e coloquei 0 dos dois lados. Então, ele vai sempre centralizar e está a 24 pontos do topo e centralizado em relação à horizontal. Certo? Mas e se eu estiver desenvolvendo um jogo, por exemplo, que eu queira forçar o usuário a usar a tela deitada? O que eu faço? Então, eu vou aqui no Android Manifest, esse arquivo aqui, e aqui, olha só, eu tenho a activity que carrega quando eu rodo o app, que no caso aqui é activity main. Eu vou colocar aqui, vou dar um enter, apenas para escrever embaixo, porém você poderia continuar na frente, que seria a mesma coisa. Vou colocar Screen, Android, Screen Orientation. E vou colocar Landscape, que é deitada. Vamos rodar de novo? Vamos ver o que acontece. Olha só, ele já carrega com o app deitado. E se eu virar, olha só, se eu virar, ele continua do mesmo jeito, tá vendo? O texto não muda, tá? Se eu colocar Portrait, então se eu quiser que forçar o usuário a usar o meu aplicativo somente de pé, eu não quero que ele use o aplicativo deitado, com o celular deitado. Então eu coloco Screen Orientation Portrait, a hora que rodar,
olha só, se eu tiver com a tela deitada, ele não se adapta, tá? Então, ela de pé normal, ela deitada, ela não se adapta. Porém, se eu quiser que o meu aplicativo se adapta à tela do usuário, só não pôr nada aqui, que por padrão ele se adapta à maneira que o usuário estiver usando o celular, de pé ou deitado. Neste caso aqui, vamos ver se ele já rodou. De pé, a hora que eu virar, tá vendo? Ele vai sempre se adaptar, não importa se sua tela estiver de pé ou deitada. Feita a customização da tela, então, da orientação da tela, outra coisa importante é a customização dos temas. Então, aqui nos temas, a gente tem o tema claro e o tema night, tá? No tema claro, a gente tem a color primary. A color primary é essa cor aqui, ó. Essa cor dessa barra aqui, tá? A color primary variante é uma variação dessa cor primária, que deve ser cadastrada. A color on primary é a cor dessa barra para caso o dispositivo da pessoa esteja marcado para acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Né? Existe essa opção de você colocar o dispositivo, né, configurado para cores em alto contraste para deficientes visuais. Então essa é a color on primary. E em cima dessas três cores a gente tem algumas variações, que seria a color secondary, seria outra cor que você coloca para sua marca, uma variação da cor primária. Ele tem a color secondary variante, que também é uma variação da cor primária para essa barra, e a color on secondary, que é a mesma coisa, é igual a color on primary, é uma cor secundária também para alto contraste, caso você acione, né, o modo para deficientes visuais. Certo? Aonde eu encontrei isso foi aqui no material.io/develop/android/theme-in-color. Então, ele tem aqui, ele vai falar de todas as cores: a color primary variante, a color on primary, a color secondary variante, a color on secondary. Então ele coloca aqui qual é o valor default e ele te passa algumas regras de como escolher essas cores. Fora isso, tem outros atributos que você pode colocar, tá? Aqui tá os atributos e ele explica o que é, e ele coloca aqui também o valor default desses atributos. Por exemplo, color error seria cores para quando o usuário cometer um erro, né? Imagina que ele precisa digitar um texto e clicar em salvar no seu aplicativo, mas ele não digitou texto nenhum. Aí você vai exibir uma mensagem para ele: você não digitou nenhum texto. Então essa seria uma mensagem de erro. Então você iria usar o color error, tá? É um exemplo. Então ele tem várias definições de cores e ele ensina aqui também como definir estas cores, tá? Esse material aqui é muito bom. Então eu vou aqui no color.adobe.com, eu vou escolher uma cor, essa daqui, eu gostei dessa, dá Ctrl C. Vou dar um nome para ela aqui no color name, cinza escuro. Vou colocar essa cor aqui. E aí eu vou aqui no tema claro, né, no themes.xml. Themes.xml Night as mesmas cores, mas para caso o usuário esteja com o tema Night. Então aqui eu vou colocar no color primary, vou colocar aquela cor cinza escuro, que apenas no color primary, para vocês verem o resultado.
Então, ele altera aqui a cor para mim, certo? Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa também muito importante para qualquer aplicativo que você for desenvolver. A gente vai aprender a criar outras telas, que a gente chama de activity, e chamar estas telas, navegar entre as telas. Então, para criar outra activity, né, seria outra tela, eu clico com o botão direito em Layout, New, Activity, e eu vou usar a Empty Activity. Eu vou chamar de tela 2, Finish. Perceba que ele cria a tela 2 XML e a classe tela 2. Então, aqui eu vou apenas alterar o background. Alterar a cor do background, só para vocês saberem que essa é uma segunda activity. Aqui na Activity Main eu vou arrastar um button. Perceba que esse button ele pega a cor do Color Primary. Eu vou fazer o Infer Constraint dele com o botão de cima. Ele vai ficar a 24, desculpa, com o componente de cima, que é o teste. Em seguida, eu vou alinhar ele à direita e à esquerda. Então, esse daqui é o Infer Constraint 0, 0, tá? Para dar certo quando eu virar a tela, então ele vai ficar centralizado e sempre a 24 pontos do elemento de cima, que está a 24 pontos do topo. Esse botão agora, ele se chama Bottom, vou deixar só como Bottom. E agora eu vou aqui na minha Main Activity e eu vou, então, criar o botão. Eu tenho que declarar, então, a variável aqui. Deixa eu separar um pouco aqui. Private button, com B maiúsculo, tá? Ele é case sensitive. Vou chamar de botão. Ele não reconhece, então eu tenho que dar um Alt Enter para que ele importe a classe bottom. Aqui dentro, então, do onCreate, eu vou, então, fazer a conversão de variável. O botão vai receber findViewById r.id.bottom, ok? Agora, eu vou criar o evento toque no botão. Então, o evento toque é botão.setOnClickListener, new, view onClickListener, certo? Agora, é aqui dentro, então esse daqui é o evento clique. Então, quando eu toco no botão, ele vai abrir a outra activity. Para isso, eu preciso instanciar um intent. Intent é um elemento que a gente utiliza quando a gente quer carregar outros elementos dentro do Android Studio, falando de uma maneira bem simples, tá? Então, eu vou criar uma instância do intent aqui. Então, eu tô criando uma instância de um intent que eu chamei de intent. Eu poderia dar qualquer nome para essa instância. Aqui eu vou dar Alt Enter para que ele importe também, ó, a classe intent. Então, importei a classe button, né, a classe view, agora a classe intent. Esse intent vai receber new intent. Então, aqui eu criei uma instância da classe intent, que é a classe que a gente utiliza para poder chamar uma outra tela. Como parâmetro, eu passo a activity que eu estou, que é a main activity, e como é a que eu estou, eu coloco .this, indicando que é a activity que eu estou. Em seguida, eu vou passar como parâmetro a próxima activity, aquela que eu quero que ele abra. Então, ela vai se chamar tela2.class. Certo? Porque ela é uma classe Java, então tela2.class. Mas não terminou ainda. Eu tenho que colocar um start activity. Start activity, e eu tenho que passar como parâmetro
Intent. Start Activity, então, com esse A maiúsculo, passando como parâmetro Intent. Então, aqui eu estou criando uma instância da classe Intent, passando como parâmetro a nova Activity que vai surgir quando eu clicar no botão. E aqui eu estou startando a Activity. Vamos ver se vai dar certo? Então, a hora que eu clicar no botão, ele chama a segunda Activity. Ok? Espero que eu tenha ajudado.